Escarnecedores dos últimos dias. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 9. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Prezados ouvintes, uma das doutrinas mais citadas na Bíblia Sagrada, segundo alguns estudiosos da Bíblia, é que a segunda vinda de Cristo, ela tem referências cerca de 318 vezes na Bíblia Sagrada. Quando dizemos referências, estamos nos referindo a textos ou versículos bíblicos que, direta ou indiretamente, falam da segunda vinda de Jesus. Ora, considerando esse número tão avultado de vezes, isso nos leva a concluir que o assunto é certamente importante. Só que nós observamos ultimamente que a segunda vinda de Jesus está sendo esquecida nos púlpitos. E há pessoas que estão já interpretando que a vinda de Cristo se dá para aqueles que morrem, que vão encontrar-se com o Senhor Jesus lá no céu. Mas a Bíblia fala o contrário. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz a Bíblia que é Jesus que vem ao nosso encontro aqui na terra. Então, essa maneira de relativar a segunda vinda de Cristo, admitindo que assuntos de maior importância devem ser ventilados nos púlpitos, acarreta esse problema de desligamento, de falta de atenção para com o que a Bíblia aponta como de certa iminência. Como diz o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Quanto a esta vinda de Cristo para salvar, tirar os pecados,
Todos nós conhecemos historicamente que isso se deu há quase 2000 anos atrás. Jesus, sendo Deus, na linguagem de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, o qual, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e tomou a forma humana. Da maneira como na forma humana Jesus era perfeitamente homem, na forma divina na qual ele existia, ele era também perfeitamente Deus. Tomou a forma humana e na condição de homem foi até a morte, e morte execrável de cruz. Estamos aguardando agora aquele dia em que todo joelho se dobrará diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os homens não vão se dobrar de joelhos diante de Maomé, não vão se dobrar diante de Buda, não vão se curvar diante de Krishna ou qualquer outro deus do paganismo, mas a Bíblia enfatiza na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 9 a 11, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu pergunto a você, meu irmão, será que você está vivendo naquele tipo de indiferença, desligado, como se esse acontecimento tão falado nas Escrituras ficou no esquecimento? É o que nós lemos, acabamos de ler em 1 Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3. E nos últimos dias surgiriam escarnecedores, que estariam dizendo para si mesmos e dizendo para os outros: onde está a promessa da sua vinda? Isso tudo é conto de carochinha. Nunca mais Jesus porá seus pés aqui na face da terra. E alguns vão mais adiante, dizem: se Jesus voltasse a este mundo, ele seria crucificado de novo. Ora, quanto engano dessas pessoas que não leem a Bíblia, porque a Bíblia declara que quando Jesus voltar, os homens ficarão tão temerosos que procurarão as cavernas da terra para se esconderem e vão gritar: montanhas e rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que vem sobre as nuvens, é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Vamos fazer um teste, meu prezado irmão. Se você realmente está dando valor à doutrina bíblica da segunda vinda de Cristo, ou você já se envolveu na indiferença com relação a esta palavra profética que nós temos reiteradas vezes faladas por Jesus no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, sempre enfatizado a segunda vinda de Cristo. Como é que nós podemos testar se a pessoa está ou não atenta para esse acontecimento futuro? Eventualmente, na sua igreja, não estão ensinando que Jesus vem? Não estão refletindo que Jesus vem? Não estão alertando que Jesus vem? Vamos ao primeiro tópico. Não estão ensinando que Jesus vem. Deixaram de enfatizar esse evento. Enquanto você encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Hebreus
10, 37. Deixaram de anunciar esse evento? Em Lucas 17, 24, declara Jesus, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Deixaram de priorizar esse evento. Qual é a doutrina que é considerada principal? Porventura será a doutrina da prosperidade ou a teologia da prosperidade? Como nós lemos em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Eventualmente, na sua igreja, não estão refletindo que Jesus vem? Manipulam almas para os seus propósitos? Como Paulo declara em 1 Timóteo 4:2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, manipulam almas para os seus interesses. Imagine que este mesmo escritor, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta e no capítulo anterior, que é o capítulo 2, a leitura que nós fizemos no capítulo 3, ele fala o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, também haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Manipulam almas para os seus enganos. Então diz no versículo 3, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Não estão alertando que Jesus vem, desviam as almas para o materialismo, como se encontra em 2 Pedro 3,17, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Desviam almas para a libertinagem, como diz o apóstolo Judas no versículo 4 da sua epístola, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo, e por fim, desviam as almas para o castigo eterno. Mateus 23, versículo 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Aí estão pessoas que hoje vivem praticamente escarnecendo da segunda vinda de Cristo, não crendo mais que Ele voltará, como Ele mesmo disse em João 14, 2 e 3, vou preparar-vos lugar, e depois eu voltarei, e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não fique entre os escarnecedores que hoje zombam daqueles que creem
na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo.